Você tem lidado com o tempo de espera como deveria? O que Deus espera de você exatamente durante esse tempo de espera? Nesse vídeo eu irei focar no tempo de espera, principalmente no âmbito sentimental. Mas os aprendizados que falaremos aqui podem se aplicar a qualquer promessa que nós estejamos aguardando no Senhor. Então eu te convido a ficar nesse vídeo, pega o papel e a caneta, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo irá customizar essa mensagem para se aplicar diretamente à sua vida e tocar o seu coração. Existe uma grande mentira que a maioria das mulheres cristãs acreditam, que é que a vida só começa efetivamente quando a pessoa certa chega na nossa vida. Isso, na verdade, é um valor cultural e nem se aplica somente às mulheres cristãs. É como se um relacionamento, um marido, uma casa, filhos e família fosse o carimbo de êxito numa vida. Mas não é bem por aí. Tanto que no Brasil o índice de divórcio está girando em torno de 47%. E pasmem, esse percentual se reflete tanto para um casal mundano quanto um casal cristão. Então, o que pode estar acontecendo nesse percurso? No meio cristão, muitas vezes, a necessidade de dar um check no item casamento, naquela lista dos afazeres da vida, fala muito alto e isso pode levar muitas pessoas aos erros e principalmente se premeditarem em se unir com uma pessoa e que não necessariamente seja uma pessoa escolhida pelo Senhor. O grande problema é que esse erro não é um erro pontual, é um erro que pode impactar toda a sua geração futura, inclusive até o final da sua vida. E esse é um dado muito triste, porque como cristãos, nós cremos que um casamento foi feito para durar durante toda a vida, porque afinal, não separe o homem o que Deus uniu. Mas aí eu penso, esse problema talvez exista exatamente porque não foi Deus que uniu, mas o próprio homem segundo o seu próprio entendimento. Então, será que é daí que esse alto índice de divórcio tem se desdobrado? A gente vai pensar um pouco sobre isso aqui. Mas voltando ao tema principal desse vídeo, muita gente lida com o tempo de espera como se ele fosse simplesmente algo passivo, ou seja, o tempo de espera é para esperar e não é para fazer nada. A pessoa realmente lida com o tempo de espera como um modo de espera. Assim como para qualquer outra promessa e bênção, a pessoa repete as seguintes palavras: ah, quando eu casar eu vou fazer. Ah, quando a bênção chegar eu vou fazer. Ah, quando a minha vida financeira destravar eu vou fazer. Ah, quando Deus enviar alguém eu vou fazer. Quando eu tiver uma família, eu vou fazer. Mas e se eu te dissesse que é exatamente nesse período de espera que Deus mais quer construir você? Mas para esboçar toda a minha linha de pensamento, eu gostaria de te falar que eu já fui uma pessoa que baseava a felicidade totalmente em cima de um relacionamento. Inclusive, eu passei pelo caminho da dependência emocional e o desdobramento dessa história não foi nada bom. Logicamente, essa situação só se desdobrou porque na época eu não estava com Cristo. Ou seja, eu nem perguntei a ele se aquele era o caminho que ele gostaria que eu seguisse. E aí, pautada pelo meu próprio entendimento, eu construí uma casa num terreno de areia movediça. Foi então que eu me apaixonei e eu me uni a uma pessoa praticamente durante 4 anos. E essa pessoa, que no início era maravilhosa, foi se transformando em outra totalmente diferente durante esse relacionamento. Então eu perdi um tempo na minha vida que não volta mais. 4 anos jogados fora da minha vida. Tudo fruto de uma escolha errada que eu mesma fiz, baseada no meu coração e não no propósito de Deus para minha vida. Isso tudo porque quando nós fazemos escolhas baseadas no nosso próprio entendimento, nós colhemos resultados também do nosso próprio entendimento. Não apenas resultados, a palavra é até mais forte, são consequências. Bom, felizmente, durante os últimos meses desse relacionamento, eu tive um encontro lindo com Jesus. Porém,
eu o encontrei quando eu já estava totalmente quebrada. Eu estava vivendo crises de ansiedade e vivendo todos os desdobramentos de um relacionamento psicologicamente abusivo. Mas nada disso foi à toa, porque tudo para o Senhor tem um grande proveito. Por pior que seja uma situação que nós estejamos passando, o Senhor não desperdiça nenhuma dor, apenas se a entregarmos a Ele. Inclusive, Ele nos garante isso em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, onde ele diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheçam em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, diante de ruínas, eu fui encontrada pelo Senhor. E houve um grande trabalho da parte dele em mim para restaurar a Daniele que ele criou. Eu me senti um lixo. E Ele me mostrou que eu era uma pedra preciosa. Eu sentia que a minha vida tinha acabado. E Ele me mostrou que Ele ainda tinha um propósito lindo para minha vida. Eu me sentia totalmente indigna. E ainda assim Ele mostrou que eu sou imensamente amada. Nesse processo todo, Ele restabeleceu toda a minha identidade nele. E um dia Ele me deu uma experiência onde eu pude ver como Ele me vê. Aquilo me constrangeu em uma magnitude tão grande que eu me perguntei como que eu pude me contentar com tão pouco. E aquele foi o pontapé inicial para que hoje eu não aceite nada menos do que o melhor, do que o Senhor tem para minha vida. O nosso valor é tão grande para Deus. Se a gente soubesse, nós com certeza valorizaríamos a altura. Mas quando o Senhor mostra quem nós somos para Ele, finalmente nós aprendemos a nos guardar e apenas nos abrir para quem realmente merece. O nosso valor é altíssimo para Deus, assim como diz Provérbios 31:10, e nos ensina: uma mulher de valor, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa do que rubi. E entendendo o nosso valor para Deus, nós começamos a entender também que a santidade, na verdade, não é uma prisão, como muitos dizem por aí. Muitas pessoas entendem a santidade de forma totalmente errônea. Acham que ao nós sermos mais criteriosos e não vivermos conforme o padrão do mundo, vivermos de forma extrema, que é um excesso de religiosidade ou simplesmente bobeira. Entendem que todas as regras que estereotipam como santidade é limitar a nossa vida. Mas a santidade nunca foi Deus colocando regras para nos limitar ou limitar a nossa felicidade. Muito pelo contrário. A santidade sempre foi Deus protegendo aquilo que para Ele tem valor, no caso, nós. E pouquíssimas pessoas entendem isso, exatamente por não entenderem o valor que tem para o Senhor. Inclusive, na Bíblia, nós temos instruções claríssimas sobre o assunto. Um exemplo está em 1 Pedro 1,15, que diz: mas, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam também santos em toda a conduta. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. No início, viver em santidade será principalmente e puramente por obediência. Não é algo que é fácil, não para nós seres humanos com as nossas raízes pecaminosas. Mas no decorrer do nosso relacionamento com Deus, a santidade começa a se tornar um grande prazer de estar seguindo o caminho de Jesus, de estar tentando agradar a Ele. Também em Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Prestem minha atenção. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao renovar a nossa mente segundo o padrão do céu, viver a pureza e a santidade vai muito além de guardar o nosso coração, mas também de guardar o nosso próprio corpo, para que ele não seja entregue a qualquer pessoa. Nós não somos um produto sendo comercializado. E essa entrega deve ser feita segundo a lei de Deus, em matrimônio.
como uma só carne. Foi para isso que ele nos criou, para termos relações que sejam provenientes e consequência do amor, não simplesmente para uma satisfação pessoal ou para um prazer de cunho sexual. Quando nós entendemos verdadeiramente o preço que Cristo pagou por nós, nós deixamos de nos perguntar até onde nós podemos ir e começamos a nos questionar como nós podemos agradar mais a Deus, viver mais segundo as suas diretrizes e a sua vontade. E assim eu tenho vivendo. Depois que eu findei esse relacionamento, eu comecei a me guardar. Já fazem 4 anos em que eu optei por viver apenas para agradar a Deus. E eu sinto que nada eu tenho perdido. Muito pelo contrário, muito eu tenho ganhado durante esse processo de espera. Hoje eu sou totalmente feliz e completa. E o fruto que foi gerado durante esse período de espera em mim foi principalmente o domínio próprio, porque hoje eu não cedo mais às vontades da minha carne, mas eu sei o que Deus espera de mim. Antes eu buscava o meu valor em ser escolhida por alguém, em ser desejada por alguém. Hoje o meu valor vem porque eu fui escolhida por Deus. E sendo escolhida por Cristo, o meu desejo é que você, que talvez também esteja passando por essa situação, consiga entender que a espera é um momento de graça e plenitude em Deus. Em Isaías 43:4 diz: visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Então veja quanto nós somos preciosos para o Senhor e o quanto Ele está disposto a dar por nós. Veja quanto nós somos preciosos aos olhos dele. Então eu gostaria de me fazer essa pergunta e a você também. Se eu sou preciosa aos olhos do Senhor, por que eu permitiria ser tratada de forma comum? E o corpo que ele nos deu é considerado um templo, assim como diz em 1 Coríntios capítulo 6. E isso vai muito além de nos guardar simplesmente da imoralidade sexual, mas também de cuidarmos do tempo que nos foi confiado. E aí eu te pergunto, por que não fazer isso também durante o tempo de espera? Por exemplo, cuidar da alimentação, fazer exercício físico, ter um momento de autocuidado, cuidar da mente, do espírito, do corpo. Não como uma forma de idolatria a nós mesmos, mas para nós valorizarmos o que o Senhor nos confiou, que foi o nosso próprio corpo. Essa também é uma forma de honrar a Deus. Então eu vou dar até um exemplo da minha própria rotina. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã, tiro meu momento de devocional, onde eu faço a minha leitura bíblica, onde eu adoro, onde eu louvo, onde eu oro, e depois eu me arrumo e treino. Faço meu treino aqui em casa mesmo, eu montei uma pequena academia para mim, porque eu tenho mais conforto e flexibilidade. Treino, e depois que eu treino, eu continuo os meus afazeres do dia. Me arrumo, vou trabalhar, faço as minhas outras coisas. E assim, eu já valorizei e honrei o que o Senhor me confiou. Você pode montar a sua rotina de autocuidado da forma que melhor se adeque à sua rotina diária. Mas o que eu sugiro é que você não deixe de fazer isso. Diante disso tudo, eu gostaria de apontar um maior erro durante o tempo de espera. O maior erro não é esperar, mas transformar o tempo de espera numa sala de espera. Tem gente que está esperando viver, tem gente que está esperando sonhar, tem gente que está esperando servir, tem gente que está esperando crescer, tem gente que está esperando empreender, tem gente que está esperando estudar, esperando viajar, esperando descobrir o propósito, esperando aparecer alguém. Enquanto isso, Deus está dizendo: vai trabalhar, minha filha. Jesus nunca chamou alguém que estava olhando para o teto pensando na morte da bezerra. Ele chamou exatamente as pessoas que estavam trabalhando. Ele encontrou Pedro enquanto estava pescando. Ruth só encontrou Boaz enquanto ela estava trabalhando. Rebeca foi achada enquanto ela estava servindo. Então, por que conosco seria diferente? Além disso, nós temos aquela expectativa de receber uma pessoa completa, preenchendo todos os requisitos que muitas vezes a gente já pré-determinou para o Senhor. Mas nós nos esquecemos que nós também temos que bancar o mesmo nível.
Porque como, por exemplo, eu posso pedir para o Senhor um homem segundo o coração de Deus se eu mesma não o busco com tanto afinco? Seria justo? Como que eu posso pedir para Deus um homem bem cuidado, que tenha saúde em dia, se eu mesma não tiro o meu tempo para treinar? Como que eu posso pedir um homem culto se nem ao menos eu leio um livro? Deus não dá julgo desigual para ninguém. E isso não é apenas sobre religião, isso também é sobre rotina, caráter, princípios e também estilo de vida. Lógico que a gente não vai ser perfeito. Muito pelo contrário, nós somos seres imperfeitos. E, inclusive, o casamento vem para lapidar ainda mais as nossas pessoas. Porém, nós temos que nos esforçar para sermos as nossas melhores versões enquanto ainda estamos sozinhos. E só assim nós estaremos aptos a receber o melhor do Senhor. E esse alguém que chegará, de igual modo, irá se unir a nós para ambos se aprimorarem cada vez mais. Enquanto Deus está me fazendo esperar e está te fazendo esperar, na verdade, Ele está te ocupando e te lapidando para que você se transforme na melhor versão que você possa ser. E aí eu te explico e te evidencio isso com fatos. Por exemplo, ele me alinhou a cuidar mais da minha saúde e, consequentemente, conquistar um físico mais satisfatório. Ele me deu mais responsabilidade no meu trabalho, o que desdobrou em uma promoção. Ele despertou em mim uma veia empreendedora e me deu a incumbência de abrir uma confeitaria gourmet, que antes eu abri mais como um hobby e hoje já se tornou em uma segunda fonte de renda. Ele me impulsionou a criar esse canal para edificar vidas. Me fez escrever um livro que já está quase sendo terminado e que muito em breve vocês vão conhecer. Ele me enviou pessoas para interceder e discipular, usando todo o conhecimento que eu adquiri durante o processo. Ele me fez abrir a minha casa, onde eu encontro outros irmãos quinzenalmente, e ali a gente adora, glorifica o nome do Senhor, compartilhamos palavras e nos edificamos de forma mútua. Me fez retornar ao estudo de inglês, porque eu já era formada, mas agora eu estou voltada a desenvolver o meu inglês com foco bíblico, para que eu possa pregar e ir pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura, e o inglês, querendo ou não, uma língua universal, entre inúmeros outros projetos que ele colocou na minha mão durante esse tempo de espera. Então, nesse momento, o que mais falta para mim é tempo. Mas em todas as coisas eu tenho a plena consciência que eu estou no centro da vontade de Deus e eu estou fazendo exatamente o que Ele espera de mim. E aí, às vezes, eu paro e penso assim: como que eu teria tempo para fazer tudo isso se eu estivesse vivendo um relacionamento? E daí eu entendo que esse momento, essa fase, é exatamente para isso, para que a Daniele fosse aprimorada em Deus. Paulo mesmo nos fala sobre isso em 1 Coríntios 7,32, onde ele diz: gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. E por isso devemos desfrutar imensamente dessa fase. Porém, nem todas as coisas são tão fáceis assim na solteirice. Nós também temos grandes desafios. Eu, como uma mulher solteira, que tenho que arcar com todas as responsabilidades da minha casa, acabo levando o fardo de também ser provedora. Fato que deveria estar, obviamente, sobre a responsabilidade do meu marido e estará do meu futuro marido. Além disso, eu não poderia tocar no tema de tentação, porque ela existe e ela é real. E, inclusive, ela bate na nossa porta nos momentos de maior carência, naqueles dias em que até hormonalmente a gente está mais suscetível a cair. Porque afinal, nós somos cristãos, mas nós somos feitos de carne e de hormônio. E eles não se convertem. E tudo isso precisa ser dominado durante esse período do tempo de espera. Particularmente, eu não sou afetada por esse outro fato, mas eu sei que muitas pessoas sentem o peso do próprio ambiente familiar, da própria igreja, vendo outras pessoas se casarem e acabam fazendo também comparações. E elas, inclusive,
vivem uma necessidade muito grande de aprovação. Então, tanto no primeiro caso quanto no segundo, a tentação não necessariamente nasce do nosso corpo. Ela começa na mente. E como diz Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Não negocie princípios simplesmente porque você está ansioso ou ansiosa. Não acelere os processos, até porque o casamento não é prêmio e nenhuma outra bênção também é. Inclusive, o casamento não é remédio para a solidão, porque a gente pode muito bem estar dentro da mesma casa com outra pessoa e os corações estarem totalmente apartados. O casamento irá chegar para potencializar quem nós somos. Então, se duas pessoas imaturas se casam, elas não vão formar uma pessoa madura. Elas vão formar um casamento imaturo. Eu vejo muitas pessoas fazerem uma lista gigante, descrevendo item por item de como elas desejariam que a pessoa que elas encontrassem fosse. Mas quase nunca elas se perguntam se elas estão sendo a pessoa que seria encontrada. Então eu gostaria de te fazer essa pergunta hoje, caso você esteja esperando em Deus. Você acha que você é a pessoa por quem alguém está orando nesse momento? Diferente de muitas outras pessoas, eu só fiz um pedido a Deus. Eu falei, Senhor, me dá uma pessoa que seja segundo o teu coração. Essa oração me garante que todos os requisitos que eu tenho para um homem sejam embutidos. Porque no final, quando nós estamos com o coração em Deus, o que nós queremos não é riqueza, não é uma aparência exorbitante. O que a gente procura é um coração sincero e caráter. Porque afinal, um homem segundo o coração de Deus terá o caráter de Cristo. E se Cristo amou o mundo de tal forma a ponto de dar a sua vida pela igreja, ter alguém que tenha um coração similar a esse é garantia que vai cuidar de mim. E isso é mais do que suficiente. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, baseado nisso, na confiança que eu tenho no Senhor, eu não vejo necessidade de colocar N fatores nas orações. Ele, inclusive, sabe mais do que eu preciso do que eu mesma. Porque antes eu cometi vários erros e escolhi errado. Então, você que continuou nesse vídeo, lembre-se, esse tempo nunca mais vai voltar. Depois que a gente casa, a gente vai começar a decidir baseada no interesse de uma outra pessoa. A gente vai começar a dividir decisões, tempo, rotina, projeto, família, casa. Será uma nova fase nas nossas vidas, mas isso não tira o valor da fase que nós estamos vivendo agora. Então, desfrute o máximo possível sem ansiedade. Você deve viajar, você deve estudar, você deve empreender, você deve fazer tudo aquilo que o Senhor te direcionar. Ore mais, leia mais, estude a Bíblia, cultive suas amizades durante esse tempo e principalmente construa mais intimidade e relacionamento com Deus. Talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando que Deus até se esqueceu de você, que você está esperando durante muito tempo. Mas eu acredito exatamente no contrário. Talvez Deus hoje esteja te preparando para viver algo que necessite de muito mais maturidade da sua parte e que hoje você ainda não tem. E isso não é castigo, é amor. Se hoje Deus dissesse para você que você ficaria ainda mais 5 anos solteira, isso tiraria sua alegria? Isso seria suficiente para roubar a sua paz? Ou Jesus continuaria sendo suficiente? A resposta dessa pergunta vai indicar exatamente onde está o seu coração. E se ele não estiver totalmente em Deus, ainda é necessário que você amadureça um pouco mais. Hoje eu testifico para você, com toda a sinceridade que existe em mim, que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. A fase mais feliz, de paz e de propósito que eu já tive até aqui.
Porque o tempo de espera nunca foi sobre encontrar alguém, sempre foi sobre encontrar Cristo em um lugar e de uma forma que talvez nós não encontraríamos se nós já estivéssemos distraídos com o relacionamento. Então eu espero que essas palavras tenham te confrontado de alguma forma e você tenha entendido que esperar, na verdade, é um grande presente do Senhor para nós. Durante esse tempo, Ele está nos forjando. Durante esse tempo, Ele está nos fazendo nova criatura nele e está nos preparando para nós vivermos uma nova fase que com certeza terá novos desafios que essa não teve, mas que também terá grandes alegrias. Se você continuou nesse vídeo e gostou, eu te peço para clicar aqui no curtir. Isso ajuda muito a entrega do vídeo. E se você ainda não segue o meu canal, eu te peço para se inscrever aqui e ficar, porque ainda haverão muitos outros vídeos sobre esses outros assuntos que possam edificar a sua vida. Até o próximo vídeo e fique na paz do Senhor.